Eu tenho várias histórias na minha cabeça, mas eu nunca consigo escrever um livro. Se você se identifica com essa frase, hoje eu vou te ajudar a organizar todas essas ideias que você tem e começar a escrever o seu livro de fato. Oi, eu sou a Fabiola, eu sou idealizadora do projeto Fabuladora. Aqui eu falo especialmente sobre escrita e leitura. Eu também me identificava muito com essa frase que eu falei no começo do vídeo, porque eu também fui a pessoa e sou ainda que tem muitas ideias, mas que por vezes ficava só nas ideias mesmo, porque é um fato, quando a gente tem uma ideia, normalmente vem outra ideia e mais outra ideia, e a verdade é que vai ficando cada vez mais difícil a gente desenvolver aquilo que a gente pensou. Mas eu quero mostrar aqui hoje, com a ajuda de um caderno e uma caneta, um lápis, o que você preferir, que quando a gente inicia a organização dessas ideias, vai ficando muito mais claro para nós mesmos como a gente realmente desenvolver e começar a escrita desse livro. A minha especialidade são livros de não ficção, então vai ser o tipo de estrutura que eu vou trabalhar nesse vídeo. Para livros de ficção, existem estruturas um pouco mais complexas, mas eu digo algo, para organizar a ideia, isso aqui funciona para praticamente qualquer tipo de história que você queira criar. Aí depois vão envolver outros tipos de características específicos. Então eu vou iniciar criando algo aqui com vocês que eu já tinha pensado previamente. Eu nasci no interior de Minas Gerais e eu saí da casa dos meus pais, eu tinha mais ou menos 17 anos. Digamos que eu queira contar essa minha história num livro. Então eu vou iniciar aqui escrevendo. Vai ficar um pouco desajeitado aqui, mas eu vou conseguir contar minha história sobre ter saído de casa aos 17 anos. Quando eu definir o que vai ser a minha história, eu preciso pensar, tá? Por que eu quero contar essa história? Eu, por exemplo, eu gostaria de contar essa história de ter saído de casa aos 17 anos, porque ali eu precisei enfrentar muitos desafios, eu precisei enfrentar muito desconhecido. Eu morava em uma cidade que tinha aproximadamente 5.000 habitantes e de repente eu me mudei para a cidade de São Paulo. E detalhe, eu nunca tinha pisado numa cidade grande na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que caso eu decidisse escrever um livro sobre isso, muitas pessoas se identificariam, porque no Brasil não é incomum você encontrar alguém que saiu de casa tão jovem para tentar a vida em uma cidade maior. Então, tudo isso que eu tô dizendo aqui, eu poderia estar escrevendo, inclusive. Por que eu quero contar essa história? Porque eu acredito que algumas pessoas se identificariam, porque eu gostaria de inspirar outras pessoas a correrem atrás dos sonhos, assim como eu lá com 17 anos fui capaz de correr atrás dos meus sonhos, porque eu quero também alertar as pessoas sobre alguns desafios que elas vão enfrentar se elas fizerem o caminho que eu fiz, porque eu quero também auxiliar que algumas pessoas não passem por coisas que eu passei que hoje eu sei que seriam evitáveis caso alguém tivesse me ajudado. Então percebe que só nisso aqui que eu falei, eu já estou organizando um pouco a minha ideia, eu já saí do tema contar minha história sobre ter saído de casa aos 17 anos e eu já estou dizendo por que eu quero contar essa história. A partir do momento que eu defini o porquê que eu quero contar essa história e eu escrevi aqui todos os detalhes que me vierem à mente, eu vou passar a pensar como que eu quero contar essa história. Por exemplo, no meu caso, eu pensei, eu quero contar um pouco sobre a história da cidade que eu nasci. Então, vou colocar a história da cidade. Eu quero contar também quais que eram os meus planos antes de decidir sair da cidade dos meus pais. Então, planos. E quais que eram os meus planos quando eu decidi sair de lá. Planos quando saí. Quero contar também quais que eram as minhas expectativas, porque afinal de contas eram muitas. Então, expectativas. Quero contar também como que foi para os meus pais a recepção da ideia de que a filha com 17 anos iria sair da casa deles. Então, perspectiva.
dos meus pais. E aí perceba, tem algumas coisas aqui que a gente já sabe que eu vou precisar pesquisar. Então, por exemplo, a história da cidade. Por mais que eu saiba bastante coisa sobre a cidade, ainda assim eu vou pesquisar. Então, eu posso acessar o site da prefeitura da cidade, eu posso perguntar para pessoas que já moram lá há muito tempo alguma curiosidade, algo que ela acha relevante sobre a cidade. Eu posso contar como que era o funcionamento da cidade, não, por exemplo, lá a gente não usava transporte para nada, porque era possível fazer tudo a pé, diferente da cidade que eu fui morar. Isso sobre a perspectiva dos meus pais, por mais que eu saiba bastante coisa dali daquele momento, vai ser bem interessante resgatar isso, escutar deles e talvez até descobrir algo novo que eu não saiba ainda para eu contar nesse livro. Depois de contar sobre essas coisas que eu anotei aqui, eu posso falar especificamente sobre a mudança, sobre as primeiras impressões que eu tive quando eu me mudei, sobre as pessoas com as quais eu morei, sobre a introdução ali na faculdade, como que foi conhecer novas pessoas, porque literalmente era tudo novo para mim naquele momento. Então, eu vou anotar isso, contar sobre as coisas novas. A partir desse momento eu consigo também começar a introduzir alguns personagens, então as novas amizades que eu fiz, os novos professores, as pessoas que eu interagia, que eram bem diferentes do que eu estava acostumada no interior, a maneira também que eu interagia com essas pessoas, porque o meu sotaque chamava muita atenção. Então perceba que enquanto eu estou anotando, muitas coisas têm vindo à minha mente, muitas coisas que eu sei que seriam interessantes de descrever nesse livro. E eu preciso pensar também como finalizar esse livro. Qual o aspecto que eu quero dar no final? O que eu quero deixar ali? Como eu já tinha comentado no começo, algo muito interessante que eu poderia passar nesse livro é justamente contar a minha trajetória e deixar alguns exemplos, bons exemplos do que aconteceu comigo, mas maus também, para ajudar outras pessoas que passassem por uma experiência parecida. Eu vou deixar toda essa estrutura que eu falei organizada aqui na descrição, para que fique mais fácil ainda que você consiga seguir esse passo a passo. Mas basicamente nesse vídeo o que eu quis mostrar é que a sua ideia pode ser boa. E de fato eu acredito que seja, porque em geral, mesmo uma ideia simples, a gente consegue transformar em uma boa ideia enquanto a gente está escrevendo. Mas ela precisa estar organizada, porque um monte de ideia só vai bagunçar a sua cabeça e vai fazer com que você não consiga escrever nunca. Perceba que enquanto eu estou gravando esse vídeo e realmente eu desenvolvi a ideia aqui com você, eu já poderia sair e escrever a estrutura aqui desse livro que eu propus aqui somente nesse vídeo. Nos próximos vídeos eu vou continuar desenvolvendo a ideia desse livro, que pelo menos por enquanto é fictício, é só aqui para os vídeos mesmo. Mas para mostrar para vocês como que eu organizaria a questão dos capítulos, como que eu organizaria resumos, como que eu criaria uma sinopse, enfim, toda a estrutura para que realmente você que tem interesse em colocar uma ideia em prática consiga desenvolver junto comigo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que eu tenha conseguido ajudar você pelo menos a começar a organizar a sua ideia e a gente se vê no próximo contando mais detalhes de como começar a organizar uma ideia. Até o próximo vídeo.